Oi pessoal, tudo bem? Esse é o nosso segundo programa da primeira temporada do Olhares, né? O novo programa do Departamento de Escola Dominical que quer colaborar com as revistas de escola dominical. Essa primeira temporada trata da revista Legados de Fé, Novo Testamento. Eu sou Andréia, pastora, na coordenação do Departamento de Escola Dominical, e para falar de José, o tema, o personagem desse episódio, a gente tem aqui o pastor Heber, que é o coordenador de educação cristã da nossa igreja, da área geral. Então, bem-vindo, Heber, muito obrigada pela sua presença, e eu já vou passar a bola para você. O que o texto, o que a lição de número 3, que fala José, amor corajoso, o texto bíblico é Mateus 1, de 18 a 25. O que esse texto te suscitou? O que mexeu com você lendo o texto? Então, primeiro, obrigado, André, pelo convite. É sempre uma alegria estar aqui e participar desse processo, né, de um novo programa, de mais um material de subsídio para os professores e para a escola dominical. Então, José é um personagem da Bíblia de que eu gosto muito, embora a gente não fale muito sobre ele. São raras, por exemplo, as pregações que eu lembro de ter feito falando de José, nesses 25 anos de ministério pastoral que eu tenho. E na Bíblia mesmo, né, a gente tem poucas informações sobre ele. No relato do nascimento de Jesus ele aparece e depois parece que ele some, né? Então ele é ofuscado pela figura de Maria, mãe, e claro, do próprio Jesus, mas ele é uma pessoa muito importante nessa história, né? Sem a presença de José, sem a figura de José, essa história seria diferente. Então, graças a Deus por pessoas como José, né? Que não estão em evidência, que não ocupam lugares de destaque, que não são as protagonistas, mas que sem elas a coisa não aconteceria. Elas são fundamentais, né? Então, José, acho que faz a gente pensar nisso, né? No nosso lugar na missão, na humildade, no serviço. E eu acho que a primeira coisa que eu destaco é o título da lição, né? Que fala do amor e fala da coragem. Eu acho que são, de fato, virtudes que a gente pode destacar em José. A coragem, a gente vai ver depois por que é coragem, onde é que entra a coragem aí. E o amor. O amor não o amor próprio, mas o amor e o cuidado por outras pessoas, né? Então eu começaria destacando já o título, essa não predominância de José na história da salvação, mas a importância que ele tem. E coragem, de fato, parece que é algo que a gente está mais... É mais fácil na nossa construção cultural aliar aos homens, né? A coragem, um homem é corajoso. E aí amor não é, parece que é uma coisa mais das mulheres, e o texto da lição quer brincar com isso, né? É uma coragem não na perspectiva da força, do poder, mas uma coragem na perspectiva do amor, né? E aí você estava comentando comigo do valor protetor de José nessa trajetória de Maria e de Jesus, né? Ele entra aqui, né, como... A coragem entra na coragem para tomar uma decisão certa, que não foi fácil, né? José é colocado numa situação muito difícil. Sim. Menos difícil que a de Maria, bom lembrar, né? Então, esse cuidado a gente tem que ter. Então, nós estamos aqui para falar de José, mas a gente tem que pensar que a situação de Maria é muito mais delicada, muito mais difícil, né, do que a de José. Para Maria era uma questão de vida ou morte, né? José tem mais a ver com a honra, que é importante também, né? Mas não de sobrevivência. Então, José, ele é corajoso ao tomar essa decisão exatamente para proteger essa pessoa mais frágil que é Maria. Então, naquele contexto cultural, naquele momento que eles estão vivendo, a gravidez de Maria colocava em risco. Ela poderia ser, segundo a lei, apedrejada. Ela estava em risco de vida. José assume uma postura, desde o início, de proteção. Então, primeiro, quando ele resolve deixá-la em secreto. Então, para a gente entender um pouquinho
O que significa isso? O casamento naquela época era bem diferente do casamento de hoje, né? E, na verdade, a gente nem tem tantas informações assim sobre como era o costume de um tempo tão antigo, tão distante de nós, né? Mas o que a gente sabe é que as meninas casavam muito cedo. Então, Maria que deveria ter em torno de 13, 14 anos. Esse era o costume. Então, era uma menina ainda, né? Saindo da infância, entrando na adolescência. Esse noivado aqui já é o contrato de casamento. Então, é um período do casamento em que ela já é esposa de José, está sob a tutela dele, não tem relações sexuais ainda, mas é a prometida. Então, essa relação, esse contrato já está presente, já está feito. Uma gravidez nesse momento revela o quê? Ou José agiu mal, tendo Alguém errou nessa história, né? Ou é o homem, o José, certamente mais velho, né? Que se aproveita então de uma menina e tem relações com ela, ou Maria cometeu adultério, né? São duas, é uma coisa ou é outra. O José sabe que o filho não é dele, né? Ele sabe que não é dele, mas ele também conhece Maria. Então é uma coisa estranha que está acontecendo aqui, porque ele certamente confia nela, então não entende muito bem o que está acontecendo. Sim. Até que o anjo explica para ele, né? Então ele resolve deixar Maria secretamente, porque assim ele assume a responsabilidade e livra Maria da morte certa. Sim. Né? Então tomar essa primeira decisão, exige coragem. Ele é corajoso quando ele toma essa decisão, assume para si uma responsabilidade que não era dele. E quando ele é visitado pelo anjo, toma outra decisão, né, que é então de continuar com Maria e assumir um filho que não era dele. Uau! Mais uma dose de coragem. Mais uma dose de coragem. Vamos pensar hoje, né? Hoje, quando um homem resolve assumir um filho que não é seu, né? Assumir como filho seu, um filho que é de outro homem, já causa assombro no século XXI, na cultura que a gente vive. Imagina o que significa isso naquela época, naquele tempo, né? Então, assim, o conceito de masculinidade tá em xeque aqui, que os outros homens vão dizer de José, né? Aquele padrão de homem que a sociedade constrói e espera. José está dizendo... eu vou seguir outros padrões, né? Exatamente. E é tão interessante porque você traz duas questões aí que tem a ver com a lei, né? A lei vai matar Maria, a lei garante que a honra de José seja preservada. E José é um homem justo. Essa é também uma característica que o texto bíblico traz, né? Mas, e que justiça é essa? O que será que trazer essa intencionalidade de trazer José como um homem justo? Qual é a intencionalidade do autor do texto para a comunidade que vai ler esse relato, né? Outra coisa muito importante nesse texto, né? José é chamado no texto de um homem justo. Então, as decisões que ele toma, segundo o texto, ele toma porque ele é um homem justo. Isso. E o nosso conceito de justiça está muito ligado à legalidade, ao cumprimento estrito da lei, das normas, das regras, né? Então José apresenta para a gente um outro conceito de justiça, porque ele poderia continuar sendo justo e denunciar Maria. Sim. Ele não estaria descumprindo nenhuma norma, nenhuma regra, nenhuma lei. Não, né? Estaria seguindo à risca vamos fazer cumprir a justiça. Uma mulher que tem um filho que fora do casamento, ela, pela lei, tem que ser apedrejada. É o caso de Maria. Então, ele cumprir a justiça aqui, nesse sentido legal, seria denunciá-la. Mas a justiça do ponto de vista de Deus, do reino de Deus, e a que José pratica, é a justiça baseada na bondade. Na proteção da vida, Na proteção da vida, na bondade. Ele é um homem bom. Um homem sensível e que realiza a justiça ao proteger a pessoa mais frágil aqui, que é Maria. Então, Maria é uma menina que, pelas leis da época, está numa situação muito difícil, corre risco de vida, e José, então, porque é um homem justo, ele assume a proteção dessa mulher.
E é interessante, né, que qual é a fonte, a fonte dessa justiça, assim, o texto vai trazendo um pouco também de que a intencionalidade, a palavra usada, tem a ver como alguém que observa as leis divinas, assim, né, justo como alguém também que observa as leis divinas. E eu fico pensando que essa mudança de comportamento, esse exercício de justiça, que não é a justiça esperada ou predita pela sociedade, é uma justiça vinda de Deus, né? Assim, José tá sensível à voz de Deus e segue aquilo que Deus está pedindo. E como é que é isso? Que assim, aquilo que Deus pede é até diferente do que a sociedade tá falando, né? É conflituoso isso, né? Essa é outra característica de José, essa sensibilidade para ouvir a voz de Deus, né? Então, duas coisas aqui, para mim, são determinantes nas decisões que José tem que tomar. A bondade, está ligada à justiça, né? Justiça como essa capacidade de fazer o que é bom. E não vingança, né? Não vingança, exatamente, que está no texto da revista, né? A justiça é como essa capacidade de fazer o que é certo, de fazer o que é bom. Né? E a fé. José é um homem de fé. Então ele sonha com um anjo dizendo para ele que aquele filho é obra de Deus, é concebido pelo Espírito Santo. E ele acredita nesse sonho. Ele acorda e resolve então assumir Maria como sua esposa e Jesus como seu filho. E vai aparecer outras vezes no relato de Mateus, né? Interessante que Mateus põe José em destaque, né? Sim. Diferente de Lucas, Mateus conta a história do nascimento de Jesus a partir da visão de José. Legal isso, né? Então José vai aparecer outras vezes, por exemplo, fugindo para o Egito para proteger Jesus da morte. Quando ele volta do Egito, ele resolve morar em Nazaré também para proteger Jesus. Sim. E quem é que diz para ele que indo para o Egito Jesus está salvo e indo para Nazaré Jesus está salvo? É Deus. Então ele é sensível à voz de Deus, ele ouve a voz de Deus e ele obedece à voz de Deus, né? Então um homem que põe a sua vida, né, em segundo plano para cumprir os planos de Deus. Então é uma pessoa admirável, né? José, de fato, é um homem bom, um homem de fé e toma as decisões a partir disso, né? Legal. E que outros olhares, Heber, assim, você traz pro texto que vai até para além da lição, né? Para ampliar a nossa reflexão sobre essa bela passagem da Bíblia. Olha, a lição está tão bem escrita que eu não sei se teria alguma coisa além da lição, né? Mas algumas coisas eu queria, assim, destacar, né? Primeiro, essa questão, repetir, né? Reforçar que José tem que tomar uma decisão difícil, né? Essa decisão envolve assumir um filho que não é seu numa sociedade patriarcal, sexista, machista, né? Que põe a mulher como uma propriedade do homem. Então ele não se importa com isso, né? Assim, não se importa, acho que é muito forte dizer, a gente não sabe como é que ele lida com isso, mas acho que ele vai para além disso, né? Ele lida bem com, não deixa isso ser determinante. Isso. Assim, a vergonha, a chacota, a desonra, né? Esse conceito de honra, que é uma bobagem, mas que está presente na sociedade, né? Que está sempre ligado ao homem, né? A honra como uma virtude masculina, a hombridade, né? Como se a mulher não tivesse isso. Então, essa característica, né, masculina que é construída pela sociedade, José, ele relativiza. Sim. Ele relativiza. Então, essa para mim é uma coisa muito marcada, essa coragem que ele tem. E para fazer isso é preciso ter muita Tem que ser muito coragem. Homem, né? Tem que ser muito forte, né? Legal. Tem que ser muito seguro, Sim. né? Tá muito seguro de si e seguro de que está fazendo aquilo que é a vontade de Deus, né? Então ele rompe com padrões da sociedade, ele se põe numa situação de constrangimento, né? Mas ele assume isso, né? Então isso é muito
É muito legal. Essa escolha de proteger o que é mais frágil, né? Então essa figura do protetor, hoje fala-se muito da figura do homem na família como o protetor, né? Tem até uma imagem que está aí rodando nas redes sociais de um guarda-chuva, não sei se você já viu, né? Não vi ainda não. São vários guarda-chuvas e o guarda-chuva do homem está escrito que é o provedor e o protetor da família. Então quase que assume uma posição de hierarquia, sabe? Então o protetor é o que está acima, é o mais forte, é o mais importante. E o José assume a proteção, mas ao assumir a tarefa de proteção, na verdade, ele se diminui nessa hierarquia. Porque já não é a vontade dele que impera, Exato, né? Ele some na história. Porque ele assume essa função de servir. Servir Maria, servir Jesus, servir a Deus, servir a humanidade. Sim. Então essa proteção, não como aquele que está acima e que é forte, mas aquele que sabe que depende dele. Depende dele. Então, nessa construção social, José é o protetor. Não tem como outra pessoa ocupar essa função. Legal. Então ele assume isso, e isso para ele é pesaroso, né? Não é uma coisa que traz privilégios. Né? Então essa proteção do mais frágil... O entorno questiona, né? O que vão contar? O que vão falar de mim, né? Exatamente, né? Então ele assume a proteção de Maria, a proteção de Jesus, né? No continuidade da história, como eu já disse, né? Ele vai para o Egito, depois vai para Nazaré, sempre tentando proteger. E é interessante, né, que Jesus é Deus, né? É um Deus frágil, né? Um Deus que precisa da proteção Deus menino, É um né? Deus que ele se faz, não é que ele seja frágil, ele se faz frágil ao escolher esse caminho, né, da humanidade. E ele conta, então, com José. José está nos planos de Deus. E eu acho que tem uma coisa, a gente tem 3 minutinhos, mas uma coisa que eu acho que é interessante, viu? Passa muito rápido, que eu acho interessante, que você me ajuda a refletir. Assim, eu acho que José, ele é hoje um modelo de masculinidade de um homem segundo o coração de Deus, né? Assim, especialmente para os homens e para nós mulheres que muitas vezes ocupamos a função de educação dos homens, mas eu penso também assim, o quanto às vezes a nossa postura de ser uma pessoa justa à luz da palavra de Deus, uma pessoa justa que na realidade é bondosa e que protege a vida, o quanto isso é importante para que a gente proteja a presença de Jesus entre nós. Não que Jesus precise de proteção, né? Mas essa coisa de que preservar essa ideia de que Jesus nasça cotidianamente no seio da nossa família requer mudança de comportamento da gente, né? Então, José, eu achei muito forte isso, né? A gente dizer que Deus assumiu riscos, né? Quando ele resolve se tornar humano para trazer a salvação, ele corre riscos, e as pessoas que ele escolhe para serem parceiras dele nessa história é uma menina, né? No padrão de hoje é uma criança, né? Minha filha tem 21 anos, eu chamo de criança ainda, né? Imagina uma menina, Maria, né? Na adolescente ainda, e um homem que tem que tomar uma decisão difícil, tem que se convencer um homem nessa sociedade tão machista, sexista, a assumir um filho que não é seu. Né? Então Deus conta com isso. Mas ele conhecia Maria e José, né? Sabia que podia contar com eles e de fato eles assumem essa tarefa. Então José é esse que escolhe proteger Maria, que escolhe proteger Jesus. Muito interessante na genealogia de Mateus é que a genealogia de José não é a de Maria, não é a genealogia da mãe biológica, é a genealogia do pai a genealogia adotivo. De Jesus é a genealogia do pai adotivo. Legal isso, né? Então é filho mesmo de José, né? Filho do coração. De José. José adota Jesus, assume a paternidade de Jesus e o cria como filho. Então ele é o filho de José, é o filho do carpinteiro, que ensina a sua profissão para ele, né? Então isso é muito legal, né? E assim, e uma parceria, eu acho que é um casal admirável, né? Então, de novo, né? A gente está exaltando tanto José aqui, e acho que vale a pena a gente recuperar esses personagens, mas sempre lembrando que nessa história aqui, a decisão mais difícil é a de Maria, né? Sim. A situação mais difícil é dela. Eu acho que José, então, exatamente assume isso porque ele sabe que Maria precisa dessa figura, desse homem, desse marido, desse pai junto dela, inclusive para garantir a sua proteção. Né? Legal.
Tá bom, inclusive o primeiro programa dessa temporada aqui, a gente fala de Maria com a pastora Fabiana, né? Ah, você falou. A gente vai falar dela, falou dela, né? Bem, Eber, muito obrigada, pessoal, é isso. A ideia é que esse seja mais um olhar sobre o texto bíblico, tá bom? Então, vai acompanhando os nossos programas aí, pra gente poder ir partilhando as nossas experiências, os nossos olhares, e daqui a pouco o Eber tá de novo aqui com a gente. Obrigada.